Boa tarde, queridos alunos do 7º ano do Colégio Objetivo de Inhandeara, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é a professora Carol e hoje nós vamos ter uma aula sobre um gênero textual jornalístico que trata-se da notícia. Para isso, eu vou explicar para vocês algumas características deste gênero para que vocês possam, então, após essa videoaula, realizarem as atividades da apostila, ok? Aqui nesses itens que eu vou mostrar, é apenas para esclarecer algumas características do gênero, não são atividades, ok? Tudo isso aqui será enviado para vocês, para que vocês possam, assim, ter um material complementar, né, de apoio aos estudos, mas as atividades, elas serão feitas na apostila. Vamos lá? Começar nossos estudos? Então, como vocês podem observar aqui, o que é uma notícia? A notícia é um texto de caráter informativo do domínio da comunicação social. Caracteriza-se pela atualidade, objetividade, brevidade e interesse geral. O que significa essa característica de atualidade? Porque o jornal, ele se compõe de notícias atuais, correto? A notícia, ela deve ser objetiva. Ela deve ser informativa, breve e de interesse geral. Eu não posso pensar que porque tal coisa é do meu interesse, aquilo será de interesse da sociedade. Tem que ser algo que tem importância para a sociedade de um modo geral. Também relata, por vezes, situações pouco habituais e é redigida na terceira pessoa, para que haja distanciamento do redator com a notícia que está sendo veiculada. As informações são geralmente apresentadas por ordem decrescente da importância. Então, eu começo pelas notícias menos importantes e assim eu vou, falando por fim das mais importantes, ok? Vamos para o nosso próximo item, que é sobre a estrutura da notícia. Então, vejam, título ou manchete tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia. Então, se o título já não é atraente, já não é atrativo, talvez o leitor nem se interesse em ler a notícia. Por isso que o título ele tem muita importância em relação a este tipo de texto. O subtítulo, ele complementa o título. Então, você vai ver aí num jornal uma notícia que vai ter um título, que ele é pequeno, na maioria das vezes. Depois, logo abaixo desse título, vocês vão ter um subtítulo, que serão, assim, algumas frases, só que maiores do que o título, porém não tão grandes, que vai falar algo importante para chamar a atenção. É como uma chamativa, uma chamada para o leitor. Depois, quando você começar a ler a notícia, o primeiro parágrafo nós chamamos de lead, certo? Do inglês lead. Alguns livros trazem a nomenclatura lead, outros lead, é a mesma coisa, ok? Trata-se do primeiro parágrafo da notícia. Esse primeiro parágrafo, ele é extremamente importante. Ali você deve encontrar respostas para as seguintes perguntas: quem, o que, onde e quando. Todas essas respostas, elas devem aparecer no primeiro parágrafo, o qual chama-se lead. Depois, os demais parágrafos, eles constituem o corpo do texto. Então, se você tiver que identificar o lead de uma notícia, você já sabe que ele se encontra na introdução ali, no primeiro parágrafo. O restante é o corpo do texto, ou seja, o desenvolvimento da notícia, que traz mais informações sobre o ocorrido, geralmente respondendo às perguntas: como? Por quê? Para quê? E apresentando as consequências. Então, há toda uma estrutura.
As pessoas não vão escrevendo assim o que vem na cabeça. Há toda uma estrutura a ser obedecida e seguida para que não fique um texto bagunçado, desorganizado, certo? Então ele segue essa estrutura, ok? Aqui temos algumas características do gênero notícia. Geralmente a notícia ela é curta, não é um texto extenso, né? Como uma narrativa, por exemplo, um conto. Ela é um texto curto. Ele relata fatos verdadeiros, né? Uma das características assim primordiais da notícia é que ela é composta, ela se baseia em fatos verdadeiros e recentes, né? Você não vai ver aí em um jornal uma notícia antiga, a menos que seja para explicar o presente, que o jornal vai ter uma notícia valendo-se do passado. Caso contrário, não há notícias antigas, né? A notícia geralmente ela vale-se da atualidade e baseada em fatos, ok? A linguagem da notícia apresenta nível de linguagem corrente, nem muito erudita, nem cheia de vícios. O que significa isso? Uma linguagem acessível, certo? Nem muito rebuscada e também nem muito cheia de termos coloquiais. A norma padrão, fácil e presente, mas o vocabulário que seja compreensível a todo tipo de leitor. Deve ser objetiva e impessoal. O que significa objetiva? Nós estamos falando de um texto jornalístico, diferente de um texto literário que nós já estudamos, onde a linguagem poética é conotativa. Aqui nós estamos falando de notícia. Essa linguagem ela vai ser elaborada a partir da denotação, da objetividade, né, da clareza. E também da impessoalidade, ou seja, narrado em terceira pessoa, porque o redator ele tem que se manter uma distância do texto. Ele não deve aparecer para não interferir na opinião do leitor. Não deve ter valorações como adjetivos, certo? Porque adjetivos eles estão diretamente ligados à opinião. E aqui também sem opinião pessoal. Então não deve-se ter opinião em uma notícia, a menos que seja um editorial, onde tem um artigo de opinião. Na seção editorial nós encontramos um artigo de opinião que vocês aprenderão no 9º ano. Mas fora isso não deve ser opinativo, né? Uma notícia não deve ter opinião do seu redator. No editorial pode, porque é um tipo de texto que vem com a opinião do redator. Bom, aqui nós temos o roteiro da notícia. O que significa essas perguntinhas aqui, né? O que? Esse o que deve ser o quê? O fato, a ação, né? Daquilo que está sendo noticiado, o enredo. Quem são as personagens, né? Protagonistas e antagonistas daquela notícia. As personagens que fazem parte do fato acontecido, né? Ocorrido. Como? É o modo como se desenrolou o fato. Como aconteceu aquele fato? Como se deu aquela ação? Quando é a época em que aconteceu, o momento em que ocorreu, né? Aquele fato, a data exata, né? Onde refere-se ao lugar. Se foi na cidade de São Paulo, na grande capital, se foi numa zona rural, se foi em outro país, é o lugar. Por quê? Ou seja, qual a causa desse fato que levou, né, para que ocorresse esse fato, qual a razão, o motivo. Por isso, é o resultado, a consequência, porque para cada causa há sempre uma consequência, né? Toda ação tem uma reação, toda causa tem uma consequência. Então, o porquê refere-se à causa e o por isso à consequência. Temos uma observação aqui. Nem sempre todos esses elementos estão presentes, salvo quem e o que, sem os quais não há narração. Então, às vezes, a notícia não terá todos esses itens, todos esses elementos. Mas o quem e o que, eles são imprescindíveis, porque sem eles, sem fato e sem o que,
né? No caso, não tem como ter uma notícia, não tem como ter ocorrido. Diante das notícias, devemos nos atentar bastante para coisas que circulam, que baseiam-se em mentiras, que são as chamadas fake news, né? Então é importantíssimo vocês saberem a origem da informação, para que vocês não sejam enganados por notícias falsas, notícias mentirosas, que causam danos à população, causam danos, às vezes, mais sérios do que podemos supor. Se vocês forem aí observar a quantidade de fake news, até mesmo na situação em que nós nos encontramos, ela é gritante. Então temos que tomar muito cuidado com as notícias falsas, fazendo o quê? Observando a origem, a fonte, se ela é uma fonte de confiança, se são pessoas estudiosas sobre o assunto que estão falando sobre aquilo, mas principalmente a fonte, ok? Bom, aqui, gente, tem um texto que, na verdade, ele nem tá tão fácil para ler, mas eu coloquei aqui, mas para mostrar para vocês, para exemplificar onde fica essa estrutura da notícia. Então, vocês podem observar aqui, ó, pirataria informática aumenta em Portugal. Olha só o tamanho das letras que compõem o título. Aqui nós não temos um subtítulo, certo? Mas ele também pode estar presente em notícias. Olha só o lead, aqui está escrito em inglês, né? O lead, ele é o primeiro parágrafo. E a partir do segundo parágrafo, todo o restante é o corpo da notícia. Só para exemplificação, né? Olha só, aqui temos o título, pirataria informática aumenta em Portugal. Primeiro parágrafo, que é o lead, que responde aquela série de perguntinhas, para nós nos situarmos bem para o restante. E o corpo que são todos os demais parágrafos. Certo, pessoal? Espero que vocês estejam compreendendo. Bom, quais são as partes da notícia que vamos trabalhar? Para que servem? Nós temos aqui, ó, um título. ONU doará 15 milhões para a Indonésia. Nós temos uma manchete, né, que resume a notícia em poucas linhas e tem o objetivo de atrair o leitor para ler o texto. Depois nós podemos ver aqui, ó, a primeira parte, que é o lead, que é a primeira parte de uma notícia. Geralmente o primeiro parágrafo, né? Primeiro parágrafo é em destaque, que fornece ao leitor a informação sobre o conteúdo. Ok? Pessoal, todo esse conteúdo, ele será enviado para vocês, tá? Para que vocês possam fazer as atividades das páginas que eu irei mostrar agora. Nós iremos trabalhar com a página 70, que traz a notícia: equipe de futebol de crianças está presa em caverna alagada na Tailândia. Então vocês terão que ler este texto, certo? E aí vocês têm algumas explicações sobre o que já foi falado, sobre o título, certo? Sobre o título auxiliar, que é o subtítulo, a abertura ou o lead, que eu falei para vocês. Correto? Então, vocês terão aí para atividades a 71, a 72, a 73 e a 74, que refere-se ao texto inicial. Tudo bem? Então, assim que vocês fizerem essas atividades, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me enviar, ok? Não tem problema. Na próxima aula de terça-feira que vem, eu vou fazer a videoaula corretiva, certo? Eu vou corrigir essas atividades, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje, que foi sobre as notícias, suas características, a sua importância, ok? E qualquer coisa, eu estou à disposição. Tenha um ótimo dia. Estou morrendo de saudades. Espero que em breve nós possamos estar juntos novamente, né? Vamos aí ter fé que isso tudo vai passar. Com a graça de Deus. Uma abençoada tarde a todos vocês. Saudades eternas da Prof. Carol.